tudo bem? Seguinte, tá? Eu tô aqui hoje para anunciar e para te explicar, né? O que é isso, do que se trata, que é a Semana de Combate à Miopia Temporal. Então, você deve estar se perguntando assim, né? O que é isso? Miopia temporal. E por que da importância? Olha só, gente, que situação, esses cabelos, nada bem, nada bem. Vamos lá. Quero dar boas-vindas a algumas pessoas que estão chegando aqui para assistir ao vivo. Eu não anunciei essa conversa aqui, mas até sexta-feira eu vou estar falando sobre a miopia temporal, na segunda e na terça da semana que vem também. E o que é isso, né? O que é miopia temporal e por que eu estou me dando o trabalho de falar da Semana do Combate à Miopia Temporal? É para simbolizar isso, ó. Tem até aqui, ó, o tempo. Lá, miopia temporal. Miopia temporal, gente, na verdade é uma dificuldade e afeta muito o TDAH, de lidar com a temporariedade das coisas. Então você tá aqui, ó, tá no presente. Quando olha para o passado, tem problema. Quando olha para o futuro, tem problema. E quando se relaciona com o tempo no presente, tem problema. Tem a ver com quanto tempo o tempo tem e quando você faz uma projeção ao futuro ou lida com o passado. Então, coisas que aconteceram no passado podem parecer que fazem menos tempo, ou pode acontecer semana passada e pode parecer que faz muito tempo. Ou você está aqui no presente, está esperando na fila do banco para ser atendido. Você não suporta ficar esperando, então você está ali 5 minutos, parece que faz 2 horas, né? Desesperador. Ou você faz uma projeção para o futuro e fala assim, como que eu me vejo daqui 10 anos? Oi? Tipo, não sei nem se eu vou estar vivo daqui 10 anos, né? Como assim você quer que eu faça uma projeção? Como que eu me vejo daqui 10 anos? Viva, de preferência. Tipo, é algo que não dá pra gente conseguir enxergar. Então, o nome miopia temporal, ele foi cunhado por Russell Barkley, ele não é necessariamente um termo científico da coisa, né? Uns falam Russell Barkley, outros falam Russell Barkley, que é um dos maiores especialistas em TDAH do mundo. Ele é um pós-doutorado, pós-doc, e ajuda muitas pessoas no mundo. Inclusive, meu método é muito baseado no método do Russell Barkley. E ele trouxe esse tema à tona, né, do que é miopia temporal e como que isso prejudica a nossa vida. Então, eu quero, para você entender bem, eu quero que você pense no óculos, na lente, né? Deixa eu pegar aqui o meu. Pensa assim, veja só. Você tem aqui uma pessoa que tem miopia. Quem aqui que tá comigo que tem miopia? Dá um aceninho pra mim, assim, ó. Quem que tá aí que tem miopia? Ou conhece alguém que tem? Todo mundo conhece, né? Então, pra quem não sabe, a miopia nada mais é que a dificuldade de enxergar a distância, aquele embaçamento, a falta de nitidez, né? Tudo isso. Eu não tenho, eu tenho outra coisa, mas eu uso óculos também. Mas pra corrigir o meu astigmatismo, eu preciso colocar o meu óculos pra essa lente aqui, ó, me ajudar a enxergar o que eu não consigo enxergar. Então, essa lente externa ajuda a minha lente interna, certo? A conseguir fazer o trabalho dela, que ela não tá conseguindo fazer mais tão bem feito. Então, a miopia é a dificuldade de enxergar. Eu estou aqui, eu tenho que enxergar ali. Já não consigo. Entendeu? Então, quem tem isso, eu costumo brincar, né? Fazer uma piadinha. Amigas, né, que tem miopia e saem sem óculos, fica assim, amiga, eu tô olhando para aquele cara ali, ele é bonito? Porque ela não consegue enxergar, então ela tem que perguntar pra amiga, ou senão ela tira uma foto e faz assim, ó, pra ver se dá, né, se pode se interessar pela pessoa ou não, porque a miopia, ela é traiçoeira, né, a gente pode se enganar com aquilo que a gente tá vendo. Piadinhas à parte, é muito mais do que isso, né, a questão é que a miopia dos olhos, a gente pode contar com uma lente. Você vai no oftalmologista, ele vai receitar um óculos, você coloca a lente e resolve. Você usa, se você não usa, se você não quer, né? É isso. Porém, no caso da miopia temporal, não tem como comprar uma lente. Não tem como eu passar lá no médico, no oftalmologista, e falar, me vê uma lente para eu tratar a minha miopia temporal. Você precisa desenvolver habilidades e capacidades internas para vencer isso. Eu quero que você parta do pressuposto do nosso relógio biológico, né? Todo mundo aqui tem uma percepção de o nosso relógio, todo ser vivo desse planeta, mesmo não humano, até plantas,
tenham uma noção de temporalidade das coisas, que é o quê? Relógio, o ciclo circadiano, né, da vida, que faz com que a gente saiba qual é a hora de dormir e qual é a hora de acordar, naturalmente. Isso é um processo desenvolvido internamente por todo ser vivo aqui desse plano de existência. Porém, quando você está aqui na sua linha do tempo, né, algumas pessoas, e principalmente pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento e principalmente o transtorno do neurodesenvolvimento do TDAH, tá? Se você não sabe ainda, você precisa dar uma olhada melhor aqui no meu perfil, porque eu falo muito sobre isso. Transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Então, assim, a miopia temporal, ela não é única, exclusiva do TDAH. Mas eu diria que todo TDAH tem miopia temporal. Em que sentido? Tá, eu vou explicar. O nosso pré-frontal, ele é responsável por controlar sede, fome, sono, libido, impulsividade, autorregulação, né, a parte da raiva, né, tá ali também. Por quê? Porque ele tá aqui no nosso centro como um filtro, ele que ajuda a frear, né, ou acelerar. E o TDAH, ele tem uma disfunção de autorregulação dopaminérgica, principalmente, que tá aqui, ó, nesse pré-frontal, no pré-frontal. Então é por isso que a questão da regulação, da autorregulação do TDAH é prejudicada. E isso inclui a questão relacionada à temporariedade das coisas. Quanto tempo o tempo tem? Então, alguns TDAHs têm dificuldade de conseguir mensurar quanto tempo leva para chegar no trabalho, quanto tempo leva para fazer uma determinada atividade, quanto tempo eu preciso estimar para realizar uma atividade. Então, como o TDAH é procrastinador, ele vai deixando e fala, depois eu faço, depois fica tudo para a última hora, e aí ele atropela tudo e vai fazendo do jeito que dá, e aí fica desesperado e fica nervoso. Então, é o básico que o TDAH faz, porque ele não mensurou. Vou dar um outro exemplo que a miopia temporal pode trazer, né? A questão de chegar atrasado. Então, eu tenho um compromisso às 3 da tarde, aí o TDAH, né? Principalmente o TDAH, isso não é exclusivo apenas do TDAH, ele fala assim, bom, às 6 da tarde meu compromisso, vai dar tempo. Deixa eu deitar aqui um pouquinho, vou assistir um filme, vou tomar um banho, blá, blá, blá. 15 para 6 da tarde, meu Deus, meu compromisso! E aí a pessoa chega atrasada. 2 horas atrasada, 1 hora atrasada, meia hora atrasada. Então, quem convive com uma pessoa que vive chegando atrasada, suspeite, não é normal, essa pessoa pode ter TDAH, certo? E aí, dá a entender para as pessoas que se relacionam com essa pessoa que chega atrasada sempre, que essa pessoa não tá nem aí, que ela não se preocupa, que ela é folgada, tá relaxada, que ninguém é prioridade, que ela é o centro do mundo de tudo. E assim, a pessoa sofre que faz isso. A pessoa que chega atrasada sofre muito, ela tem crise de ansiedade, de pânico, ela pode não transparecer, ela pode parecer que tá plena, mas dentro não tá. Então assim, chega um momento da vida que essa pessoa ela desiste de lutar, ela simplesmente aceita que ela chega atrasada mesmo, e quem quiser que me aceite, e passa a viver desse jeito, mas ela vai se isolando do mundo cada vez mais, ela se torna motivo de piada, ela deixa de ser convidada para as coisas, ela vai ter pessoas que se relacionam com ela, vão terminando relacionamentos. Literalmente, elas vão ficando para trás na vida das pessoas. As pessoas seguem a vida e essas pessoas que têm essa miopia temporal relacionada ao tempo, vai ficando para trás, tá? Então, ela vai se isolando do mundo. E é triste, eu conheço várias pessoas, amigas e pessoas que eu trato também sofrem disso. Então, o lance é o seguinte, quando a gente fala de temporariedade, a gente está falando da nossa capacidade de lidar com o tempo das coisas. Até gaguejei aqui, né? Com a nossa capacidade de lidar com planejamento, sustentação de foco a longo prazo, motivação, meta, realização, consistência. Sabe aquela máxima assim de eu não aprendo com os meus erros? Tem a ver com miopia temporal. Tem uma pessoa que acabou de entrar aqui, que eu não vou citar quem é, né? Mas que ela sabe que é ela, tá aqui assistindo, que ela sempre traz para sessões o fato, tipo, eu não lembro das coisas. Parece que
o que eu vivi vai se apagando aos poucos e aquele fator emocional que tanto era forte vai diminuindo, vai ficando longe, distante, como uma fotografia que vai perdendo brilho, nitidez, foco, intensidade. Por quê? Porque é miopia temporal que o TDAH tem. E essa pessoa, se ela não colocar na frente dela todos os dias o motivo que faz ela seguir fazendo determinada coisa, ela vai se perder, vai esquecer e vai perder importância. Porque realmente a miopia temporal faz isso. Não é que, vamos lá, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Algumas pessoas têm miopia temporal e têm algum déficit em relação à memória também. Não é a capacidade de aprender, é a capacidade de armazenar de maneira consistente essa informação. Então piora ainda mais a miopia temporal. Por isso que eu estou trazendo esse tema à tona nessa semana de fechamento de ano praticamente, que é a semana do combate à miopia temporal. Porque o primeiro passo é a consciência. Se você nunca escutou falar sobre miopia temporal e você acha que o que você vive é normal, saiba que não é. Quem tem dificuldade de lidar com a mensuração do tempo, seja para fazer uma atividade, seja para iniciar, executar e terminar, para se planejar e programar com antecedência para alguma coisa, quem sempre está atrasado no processo, quem chega antes, né, porque pode acontecer, tipo, meu compromisso é sexta-feira, eu chego na quarta, tem alguma coisa errada aí também. A percepção de tempo em relação a o que você fez, quando foi, por exemplo, o que você fez no seu último aniversário? Aí se confunde o aniversário desse ano com o do ano passado retrasado, miopia temporal. Percebe? Agora, sabe o que piora tudo isso? É quando olha pra frente, né? Quando a gente olha pro futuro do processo, né? Quando eu paro e penso, cara, eu não tenho conseguido executar a minha vida. Eu não tenho conseguido planejar. Eu acho que, inclusive, os resultados que eu tô tendo na minha vida são sorte. Porque eu vou fazendo, eu simplesmente vou fazendo. O que acontece muito com o TDAH, costumo brincar que o TDAH devia ser bombeiro, né? Porque a gente sempre tá apagando algum incêndio. Né? A gente tá apagando incêndio. Nesse momento agora, eu vou lá, apago um incêndio aqui, apago um outro incêndio aqui. O que são esses incêndios? São emergências. Coisas que a gente já tinha que ter feito, coisas que a gente não cuidou e se tornou um problema, e aí você tem que lidar com conflito, você tem que lidar com questões da sua vida pesadas, né, que você não teria que lidar se você tivesse antecipado, se planejado, se organizado, tido uma visão clara e não míope da situação. Então, quando o TDAH, eu falo assim, TDAH, você tem que planejar a tua vida, você tem que organizar, você tem que se antecipar. Eu falo, o quê? Não tô dando conta nem do que eu tenho que fazer hoje, como que eu vou olhar amanhã? Se eu sobreviver o dia de hoje, amanhã a gente conversa. É tipo isso, né? Então, você tá louca, né? Você quer me falar comigo para daqui 10 anos? Eu não consigo nem enxergar na próxima semana na minha frente, não sei nem o que eu vou fazer no meu ano novo. É tão sério isso, né? Que tem algumas pessoas que eu conheço que tem TDAH que não conseguem aceitar o compromisso. Tipo, hoje é terça-feira, quarta-feira, vamos jantar? Sei, porque não consegue se visualizar na quarta-feira, porque não sabe nem o que tem hoje na agenda para fazer. Miopia temporal é treinável, como eu disse anteriormente, a gente desenvolve habilidades e capacidades para a gente conseguir gerir. Eu treinei a minha capacidade de saber quanto tempo o tempo tem, porque antes eu não sabia. Antes eu me perdia, eu chegava atrasada. E ainda assim, parece que tem um prazer de chegar 1 minuto atrasado, 2 minutos atrasado, 5 minutos atrasado no máximo. Sabe? Estourando. Então, eu sei quanto tempo o tempo tem, mas ainda eu chego 3, 4 minutinhos atrasada. Porque é o desafio. Que aí é uma outra questão relacionada ao TDAH, que tem a ver com a autorregulação e não necessariamente com a miopia temporal. Tá bem? Eu quero saber se alguém que tá aqui comigo tem miopia temporal e toparia conversar aqui comigo sobre isso. Alguém que tá por aqui, porque eu não avisei antes. Então, se tem alguém aqui que chegou e quer falar sobre esse tema, trazer aqui, ou entrar ao vivo aqui comigo, ou escrever como que
a miopia temporal afeta a sua vida? Aliás, né? Você sabe o que é isso? Eu estou explicando aqui agora, de repente você chegou e você entrou agora e não sabe o que é. Então, miopia temporal é a inabilidade, a dificuldade de lidar com o tempo das coisas. Quanto tempo o tempo tem. É a mensuração de espaço-tempo. Tanto passado, o agora, o presente e o futuro. É você na sua linha do tempo, se sentindo flutuando. Você não está em espaço-tempo nenhum. É como se o tempo mandasse em você. Inclusive, uma das principais dores que o TDAH tem é tempo. Todo TDAH fala assim, eu não tenho tempo. Eu queria fazer tantas coisas na minha vida, mas eu não tenho tempo. Se eu fizesse tal coisa, se eu tivesse tempo para fazer tal coisa, seria diferente. Eu não tenho tempo para ir na academia. Eu não tenho tempo para fazer tal coisa. Eu não tenho tempo para ficar com meu filho. Eu não tenho tempo para olhar para esse lugar. Alguns falam que é dinheiro, outros falam que é tempo, né? Outros falam é tempo e dinheiro. Tem isso também. Olha só, eu vou deixar uma pergunta aqui para você refletir. Nandá acabou de chegar. Nandá, você quer falar aqui comigo ou você tá num lugar que você não pode falar? A Nandá sabe muito bem, né? O que é a miopia temporal na vida dela. Ela é aluna de mestrado. Mestrado, né, Nanda? Não é doutorado ainda. Só me corrija se eu estiver errado. E assim, é muito fácil se perder no tempo e espaço quando você está fazendo um projeto científico. Quando você está fazendo um mestrado, quando você está fazendo um TCC. E assim, você sempre acha que dá para deixar para depois. E se você não tem uma boa programática... Aqui, ó. É doutorado, né, Nanda? É isso mesmo. Esse vídeo, inclusive, eu vou postar depois no YouTube. Então, quem está me assistindo no YouTube, você pode interagir também lá depois, deixar aí seu feedback. Então, ao vivo está sendo aqui no Instagram. E essa é a semana de combate. Ó, viu? Ó, a Nanda Lucas está aqui, ó. Eu estou no laboratório agora, então ela não consegue falar. Tá lá terminando loucamente o doutorado dela. Com, ó, prazo tá aqui. Você sofre, né? Eu sei. Eu quero te trazer uma reflexão para você entender como que a miopia temporal afeta a sua vida. Aqui, ó. Antes de eu falar sobre isso, Gislaine Ferreira. Preciso fazer curso técnico. Estou já sofrendo antecipado. Por quê? Como que você se visualiza, Gislaine, realizando esse curso técnico? Como que você se vê fazendo? Você consegue se ver numa boa ou você já se vê com dificuldade para realizar ele? Me conta. Você consegue ver o lado bom da coisa com excesso de otimismo ou com excesso de negacionismo? Ou você tá achando que você não vai dar conta? E um monte de coisa. Mas o fato que, para você saber se você tem miopia temporal, é simples assim. Eu vou deixar uma pergunta, inclusive depois eu vou deixar aqui uma caixinha no Instagram para nossa conversa de amanhã, que é: como você se vê em dezembro de 2023? Você já parou para pensar? Eu quero que você se projete agora, feche seus olhos e se imagine. A gente está em dezembro de 2022, tá? Vamos lá, Gislaine, você está em dezembro de 2022. Muito provavelmente você vai iniciar ano que vem, certo? Então, feche os seus olhos e se imagine, se projete lá, em dezembro de 2023. Como você se vê? O que você vê realizada, né? O que você realizou em 2023? Você está sorrindo? Você está triste? Você está feliz? Então, como que você se vê? Suede, como que você se vê em dezembro de 2023? Nandá, como que você se vê em dezembro de 2023? Nandá muito provavelmente vai escrever: com meu certificado, não sei qual é o nome, com meu doutorado concluído, eu passando no meu doutorado, eu recebendo aí honra, sei lá o quê. Eu me vejo livre, leve, eu me vejo confiante, eu me vejo com 10 quilos a menos, eu me vejo segura, sabendo lidar com o meu TDAH, eu me vejo em um novo emprego. Você consegue se ver com clareza em dezembro de 2023 ou é nebuloso? Você até sabe o que você quer ter realizado ou ter feito em 2023, mas você não consegue visualizar a jornada para chegar até lá.
e logo uma dúvida paira no ar. Será que eu vou conseguir? É o que a Gislaine colocou. Estou com medo de não dar conta. Acho que eu não vou conseguir porque não é claro, não é nítido. Porque miopia temporal. A gente consegue enxergar até um determinado... Depois a gente se perde. Porque é tanta coisa, é tanta informação, é tanto querer, né? Olha só, a Suede trouxe aqui, ó, que é virtuosa e resolvida. Me vejo ministrando meu curso para mulheres. Quanto tempo, Suede, você está se vendo realizando, ministrando esse curso? Quantos anos você já está com esse projeto que não sai do papel? E eu conheço a Suede, por isso que eu estou falando. Então, se não tiver uma mudança de consciência, se não tiver uma mudança de como conseguir gradativamente chegar lá, não consegue chegar, porque vai ser só um querer, porque é nebuloso. E sempre vão existir outras questões prioritárias no caminho. Os incêndios, lembra que eu comecei essa live falando que TDAH tinha que ser bombeiro? Que a gente tinha que vive apagando incêndio? Então, incêndios vão acontecer, mas o que vai fazer você continuar olhando para lá, para esse lugar que você quer conquistar até dezembro de 2023? O que vai fazer você com consistência realizar? É trabalhar, é lutar, combater a sua miopia temporal. Mesmo você que não tem TDAH, você pode ter miopia temporal, porque isso pode ser algo relacionado a um transtorno que você tem, não um transtorno cientificamente comprovado, mas uma falta de habilidade, capacidade que você tem de lidar com isso. Você não treinou, de repente sempre alguém fez por você. Então isso é treinável. Miopia temporal é treinável, tá? Aqui, ó. A Suede trouxe muitos anos que eu penso em... eu sei que acho que ela não tá podendo entrar ao vivo agora, senão eu chamaria ela também. Ela tem muitos anos que ela deseja colocar esse curso no ar. Tá aqui, ela colocou. Mas como disse acima, a Academia da Emoção está me salvando. A academia é uma das madrinhas da Academia da Emoção, ela faz parte do projeto de Volta pro Trilho, ela cuida de TDAHs para TDAHs, né, Suede? E ela tá crescendo muito. E as coisas estão saindo do papel na vida dela. Por quê? Porque deixou de ficar só no mundo das ideias. Então a gente está combatendo a miopia temporal. Certo? Eu vou deixar uma caixinha aqui para você hoje, para você responder para mim. Como que você se vê em dezembro de 2023? E aí me escreva assim, eu me vejo confiante, segura, eu me vejo realizando determinada coisa. Olha só, a Raquel, estou tentando ver a semana que vem. Olha só, dezembro de 2023 é muito distante, é isso. Vocês acham que isso é normal, gente? Sinceramente. Se acha que é normal e você tem que se acostumar ao fato de você conseguir só enxergar a próxima semana, porque essa semana já é demais, eu já tenho coisas demais, eu não consigo nem olhar amanhã. Entenda uma coisa, miopia temporal tem a ver com conseguir pegar as coisas. Quando a gente tá com muita coisa, a gente não pega, literalmente, é muito pesado. Então a gente não olha pra frente, a gente se olha pro que tá aqui. E assim a nossa vida acaba sem a gente ter realizado o que a gente precisa realizar. Então não é normal. Não pensem que as pessoas por aí conseguem, vamos colocar assim, só vivem assim, apagando incêndio, olhando o que tá na cara. O mundo, ele tá caótico, eu sei. As pessoas estão cada vez mais lotadas de coisas, demandas, então elas estão automaticamente ali, ó, na rodinha do hamster sobrevivendo. Mas elas têm a capacidade de enxergar além, se elas quiserem. O TDAH também tem essa capacidade, mas ele tem que treinar. E ele precisa de recursos internos e externos para ele chegar lá. Não é tão natural no processo. Então, se você está aqui pensando, como eu me vejo em dezembro de 2023 e está nebuloso como uma névoa, significa que você tem miopia temporal e que isso tem que ser combatido, tá bom? Olha só, Gislaine Ferreira respondeu aqui. Me vejo resolvendo muita coisa e meu luto por minha filha atenuar. Sim, atenuar é reduzir. Sinto muito, tá? Só você sabe a dor que você sente, pelo que eu entendi, você perdeu uma filha, certo? Então, só quem sabe. Só você e quem vive isso sabe. Cada um sabe a dor que sente.
Então receba meu abraço e desejo realmente que essa dor vai ficando cada vez menor. Mas se você me permite, eu vou pegar esse exemplo, porque a vida é assim, morte e vida, né? Não tenho o que dizer. Mas a morte, ela representa muita dor. E a dor tem um componente emocional muito forte. E olha que interessante. Por que que a gente tem miopia temporal para algumas coisas e para outras coisas não? Só aumenta o sentimento e a lembrança. Já pararam para pensar nisso? Então, porque a miopia temporal ela está associada, e o TDAH tem muito isso, né? Com a questão da motivação também. Então, se é algo que me dói, eu tenho memórias traumáticas muito presentes e fortes. Então, ela está doendo e toda vez que eu lembro dela, ela se torna cada vez mais forte. Eu lembro dela, ela se torna cada vez mais forte. Vai ocupando um espaço cada vez maior na minha vida. Toda emoção, toda memória com carga emocional, ela tende a ser armazenada num lugar VIP, camarote da nossa vida. Ele vai estar lá assim, ó, no palco da nossa vida. Então, seja por positivo, porque existem memórias também que têm uma carga emocional muito grande, então elas vão estar lá, né, muito na frente, que, por exemplo, a dor. Quando a gente perde alguém que a gente ama, parece que passou 10 anos, mas a gente continua sentindo como se fosse um ano. Essa percepção de realidade muda também. É miopia temporal, ainda assim. Porque a dor não passa, entende? Mas isso tem muito mais a ver com uma memória emocional fixada nessa experiência vivencial. E não tanto com a miopia temporal. Eu tô falando isso só para que a gente não confunda. Você vai perceber a miopia temporal muito mais presente no trivial do dia a dia. Tipo, pra mim, se eu não colocar reconectando, pronto, desculpe. Então, se eu não colocar isso em evidência na minha frente, aquilo que eu quero conquistar, eu vou perdendo a motivação e aquilo não vai tendo tanta importância. Para finalizar, eu vou dar um exemplo de miopia temporal bem interessante, que o TDAH tem muito presente. Vamos supor, hoje uma grande amiga vem me visitar. Ela chega aqui, me visita, a gente tem uma semana de interação, de troca, a gente reaviva toda a nossa memória de adolescência, aquela coisa intensa. Ah, não vai embora, eu preciso de você, eu vou sentir sua falta, ela vai embora. Tá lá, 1000 quilômetros de mim. Então, eu pego, mando mensagem pra ela, ligo pra ela, na semana seguinte, todos os dias a gente conversa. Na outra semana, já passou uma vez por semana, 2 vezes por semana. Na outra semana, já é uma vez por mês. E aí, parece que tá tão distante aquela vivência que eu tive com essa amiga. E assim, eu continuo gostando dela, eu continuo amando essa minha amiga. Só que a pessoa que está do outro lado, ela quer continuar na intensidade. Só que o TDAH, ele tende a se interessar, olhar para as questões que estão na frente. Então, é o filho que está doente, é o marido, é o trabalho, é o chefe. Aquela amiga que é preciosa, ela já não está mais na frente, aqui. Ela está lá na cidade dela, ela está vivendo a vida dela. A gente está interagindo, mas eu tô com outras coisas na minha frente. Então, eu não consigo mais dar tanta atenção ou me conectar com ela como eu estava conectando quando ela estava presente. Vai ficando distante. Aí eu vou me sentindo mal, parece que eu não gosto tanto dela. E aí a minha amiga pode me cobrar a atenção que eu não tô dando. E aí eu vou me sentindo mal porque eu sou horrível, porque eu não tô me importando mais tanto. Só que aí essa amiga vem no outro mês me ver. Volto a sentir tudo de novo. É como se ela tivesse saído da minha frente antes de ontem, entendeu? Isso é miopia temporal. E TDAH tem isso. Muitas pessoas não entendem. Eu amo minha mãe mais do que tudo. Eu fiquei praticamente 10 anos, 9 anos em Brasília. E eu sentia saudade dela, lógico, mas não era algo assim que todos os dias doía e me rasgava por dentro. Por quê? Porque estava distante. Não fisicamente também, mas da minha memória. Parece que a gente vai perdendo aquela intensidade do sentir. E é lógico, eu faço uma chamada de vídeo, volto a sentir. Por isso que é tão importante fazer chamada de vídeo para quem tem miopia temporal. Eu tô dando exemplo aqui para vocês da miopia temporal de maneira geral, tá?
Mas eu quero que você pense. Se você tem dificuldade de conseguir olhar para frente e você se acostumou e aceitou que isso tem a ver com o fato, né? Eu tenho muita coisa para fazer, eu tô no caos, eu tenho que dar conta de muitas coisas e não tenho tempo para olhar para frente. Eu não tenho tempo de planejar minha vida, eu não tenho tempo de pensar como eu vou realizar determinada coisa, eu só vou fazendo. A vida inteira eu fiz assim. Você tem miopia temporal. E você precisa combater isso. Então, escreve aqui pra mim, na caixinha que eu vou deixar, e se você tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube, escreve nos comentários, como você se vê em dezembro de 2023. Vamos trazer essa reflexão, porque amanhã, às 8h30 da manhã, eu vou entrar ao vivo falando sobre isso. Não tenha medo de escrever aí, se você vai trazer algo que é muito particular, seu, eu não preciso citar seu nome amanhã. Mas o que você colocar na caixinha vai ser tema para eu conversar amanhã com você sobre isso e te falar. Eu vou estudar cada resposta que tá ali nessa caixinha, eu vou trazer a miopia temporal por trás dela, para que você entenda. Se você acha isso interessante, coloque lá para você depois conferir a minha resposta para você. Como você se vê em dezembro de 2023? Combinado, gente? Ó, a Gislaine acabou de responder, ó. Quando eu falei da questão da distância, eu amo minha mãe mais do que tudo, mas eu não sentia aquela dor de me rasgar, de querer estar junto 24 horas. Eu simplesmente esquecia. Vários momentos eu esquecia dela, sabe? E a vida seguia. Acontece assim com minha mãe em São Paulo. É muito presente, então não se sinta mal. Eu me sentia mal até eu entender que isso é miopia temporal. E a gente pode combater ela. Combinado? Escreva aí na caixinha, a gente se vê amanhã às 8h30, aqui no meu Instagram. Já vai avisando quem você quiser chamar também para participar dessa semana de combate à miopia temporal. E a gente se vê amanhã, 8h30. Vai deixando seus comentários, ou escreve aqui no comentários, ou deixa na caixinha a sua resposta. Tá bom? Até! Fui!